Bom, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso, a Jornada Interior. Ainda estamos falando sobre arquétipos e representações arquetípicas. Como de costume, a gente sempre passa pelo nosso mapa. Para quem chegou agora nesse vídeo, o mapa ele representa bem figurativamente a psique humana, ou seja, a totalidade da personalidade, se é que isso é possível, né? E a psique, como Jung falou, ela está longe de ser uma unidade, por isso que eu representei a psique como sendo vários continentes separados, porque o inconsciente, né, que é a maior parte da nossa psique, ele se apresenta de forma, digamos assim, fragmentária, né? Ou seja, a psique, ela está longe de ser uma unidade, muito pelo contrário, né? Ela se apresenta mais como fragmentos de uma personalidade. E aqui a gente está exatamente no continente do inconsciente coletivo. Ou seja, a gente está tentando compreender sobre a questão dos arquétipos. Bom, o nosso joguinho também a gente está caminhando pelas casas, nós estamos exatamente aqui entre. Nós já passamos desse inconsciente, né? Nós estamos aqui entre os instintos e os arquétipos. E aí seguimos adiante, cada aula a gente avança uma casinha desse jogo. Na aula anterior, a gente parou exatamente aqui, onde a gente já ia começar, né, falar sobre os perigos e aspectos negativos dos arquétipos. Então, partimos daqui, agora em diante, para a gente dar continuidade. Bom, primeiramente é bom ter em mente que os arquétipos eles são duais, ou seja, eles são ambivalentes. Eles podem aparecer de forma positiva ou de forma negativa. Devido ao seu parentesco com as coisas físicas, os arquétipos quase sempre se apresentam em forma de projeções. E quando estas são inconscientes, manifestam-se nas pessoas com quem se convive, subestimando ou sobreestimando-as, provocando desentendimentos, discórdias, fanatismos e loucuras de todo tipo. Não é outra razão pela qual se diz que fulano endeusou cicrano, ou que fulano é besta negra de X. Os arquétipos são, portanto, coisas extremamente importantes de efeito considerável e que merecem toda a nossa atenção. Não devem ser simplesmente reprimidos, mas, devido ao perigo de contaminação psíquica, convém levá-los muito a sério. Como quase sempre se apresentam sob a forma de projeções, e estas só são possíveis quando alguém as recebe. Avaliar e julgá-las é extremamente difícil. Ou seja, quando ele fala que os arquétipos eles se apresentam sob a forma de projeções e que estas só são possíveis quando alguém as recebe, a gente volta naquele assunto do gancho, né? Que a pessoa que recebe a projeção, ela possui um gancho, mesmo que esse gancho seja pequeno, não deixa de ser um gancho, né? Ou seja, a imagem do objeto, a pessoa que está recebendo a projeção da outra pessoa, ela tem alguma qualidade que coincide, né, por assim dizer, com essa projeção que ela está recebendo. Aí o Jung ele dá exemplos assim de um caso bem clássico nos seus livros, é a questão da transferência, né, que é uma espécie de projeção entre o paciente e o seu terapeuta, né, o seu psicólogo ali, o seu analista. Mas, ao meu ver, eu vou um pouco mais fundo. Eu acredito que esse tipo de transferência não acontece somente entre o paciente e o seu terapeuta, mas acontece com qualquer outra pessoa que a pessoa, digamos assim, conviva, né? Ou seja, é a questão lá do gancho novamente, que recebe a projeção. Uma vez que os arquétipos do inconsciente hoje em dia não são mais praticamente expressos em figuras tidas como religiosas, voltam para o inconsciente, ocasionando a projeção inconsciente sobre personalidades humanas mais ou menos adequadas. No menino aparece na mãe, ou seja, na sua própria mãe, uma certa forma de ânima.
conferindo-lhe a radiância do poder e da superioridade, ou então uma aura demoníaca, talvez ainda mais fascinante. Devido, porém, à ambivalência, ou seja, a questão dos arquétipos serem duais, né? A projeção pode ser de natureza inteiramente negativa, e aqui entra um aspecto negativo do arquétipo. A grande parte do medo que o sexo feminino suscita nos homens é devido à projeção da ânima. A gente já conversou um pouco sobre a ânima, né, em algumas outras aulas, mas provavelmente eu vou trazer depois mais aulas, vídeos, para a gente aprofundar mais. O homem infantil tem, em geral, uma ânima maternal. Um adulto, porém, a projeta numa figura de mulher mais jovem. O demasiado velho, porém, é compensado por uma menina ou até mesmo uma criança. O conhecimento dos arquétipos significa um avanço importante. O efeito mágico ou demoníaco sobre a pessoa do outro desaparece porque a sensação perturbadora é restituída a uma dimensão definitiva do inconsciente coletivo. Ou seja, quando a pessoa compreende e consegue ver o sentido daquela projeção, né, que é um arquétipo que está sendo projetado, então aquele efeito mágico que a imago do objeto causou nela, ou a pessoa que tem um gancho, né, que recebe a projeção, ou seja, esse efeito mágico ou demoníaco, ele é restituído à dimensão definitiva do inconsciente coletivo. Por quê? Porque o arquétipo faz parte do inconsciente coletivo. Então, a sensação perturbadora, ela deixa de ser, digamos assim, projetada no objeto, né, na pessoa, e retorna para o inconsciente coletivo. Porque esse efeito, na verdade, não é do objeto, e sim porque faz parte do inconsciente coletivo. Então, aqui eu coloquei de forma didática, aqui mostrando em forma de desenho, né, como a pessoa ela projeta, né, a imagem aqui, por exemplo, esse efeito, né, do diabo, né, que é uma figura, é um arquétipo, numa pessoa comum, ou ela pode também projetar a imagem de Deus, né, aqui Deus no sentido de arquétipo, numa pessoa comum. Então, a pessoa ou a imagem do objeto, ela causa esse efeito, mas na verdade é devido à projeção arquetípica. Bom, ainda falando sobre os aspectos negativos dos arquétipos, as imagens do inconsciente coletivo podem desempenhar um papel extremamente negativo, provavelmente devido ao fato de apresentar a tendência perigosa de regredir a um substitutivo fantástico para a realidade, dele fazendo uma trincheira contra a vida. Há um quê de fatalidade no efeito das imagens inconscientes. Talvez, quem sabe, esses quadros são o que chamamos de destino. E aqui, novamente, a questão desse efeito mágico, né, que o arquétipo ele causa nos objetos exteriores. Ou seja, a pessoa ela regride a um substitutivo fantástico para a realidade, ou seja, essa regressão a um substitutivo tem a ver com a regressão da, da energia psíquica, né, que consegue captar um arquétipo inconscientemente e o projeta na vida real. Ou seja, o projeta nos objetos, nas situações e nas pessoas, fazendo dele, digamos assim, uma trincheira, né, contra a vida. Ou seja, se eu projeto inconscientemente, é claro, um arquétipo que me causa medo, então eu vou dizer que é o objeto que está me causando medo. Jamais eu vou ter noção, consciência de que é um efeito mágico de uma figura arquetípica do inconsciente coletivo. Então, na minha, digamos assim, praticamente totalidade inconsciente do que eu estou vivendo, aquilo vai me impedir de viver a vida, ou seja lá o que for, né, de prosseguir, de ir adiante. Aqui é só apenas como exemplo. E aí, por isso que ele vai falar, né? Quem sabe esses quadros são os que chamamos de destino.
Naturalmente, o arquétipo está agindo sempre e em toda parte, mas o tratamento prático nem sempre exige o aprofundamento desse aspecto, principalmente quando o paciente é jovem. E aqui é só um detalhe, né, fazendo um adendo, Jung, ele não recomendava ficar, eu vou usar uma palavra bem popular, cavucando questão de arquétipo em paciente jovem, porque ele tinha em mente que o jovem ele precisava, digamos assim, expandir, ou seja, a libido, né, a energia psíquica do jovem tá para que ele vá para o mundo. Só que a questão, quando chega na metade da vida, a questão muda, porque existe uma, digamos assim, uma, é uma lei da natureza, né, que o indivíduo ele tende a regredir, a se introspectar, por assim dizer. Por isso ele diz assim: no entanto, no momento da transição para a segunda metade da vida, é necessário dar uma atenção toda especial às imagens do inconsciente coletivo, pois são elas que fornecem as pistas para a solução do problema dos contrários. O problema dos contrários é exatamente quando, na segunda metade da vida, a pessoa tem que resgatar uma parte da sua personalidade que não foi desenvolvida. E essa parte da personalidade, da alma inconsciente, a gente já sabe que é a parte obscura, né? Que é o inconsciente. Então, a partir da segunda metade da vida, é como se o indivíduo ele sentisse que devesse fazer essa união dos opostos dentro de si, das suas duas partes da personalidade, por assim dizer, consciente e inconsciente. Enquanto que no jovem ele precisa desenvolver a parte consciente dele. E quando Jung fala que o jovem precisa desenvolver essa parte consciente, ele precisa desenvolvê-la de forma bastante estruturada, ou seja, bastante firme, porque justamente na segunda metade da vida ele vai enfrentar o confronto com o inconsciente, que é a sua segunda parte, né, da sua personalidade. Então a primeira ela tem que estar bem formada, bem estruturada, porque senão talvez ela não consiga suportar a segunda metade da vida nesse confronto com o inconsciente. É claro que nem todo mundo está nesse, digamos assim, nesse patamar, nesse estágio de desenvolvimento da alma, né? Então tem pessoas que vai entrar nessa vida e vai sair sem sentir nada, sem saber de nada, enfim, vivendo sua parte biológica. Agora, aqueles que já estão sentindo a inquietação do espírito, provavelmente esses precisam desenvolver, precisam ir em busca dessa união, né, da solução do problema dos contrários. Isso também é um assunto que eu vou desenvolver em uma outra aula separada, mas que não faz parte desse curso aqui. Bom, da elaboração consciente desses dados, ou seja, aqui desses dados que ele está falando é dos dados dos contrários, do consciente e do inconsciente, resulta a função transcendente, enquanto formação de uma concepção que integra os contrários, socorrendo-se dos arquétipos. Por concepção, não pretendo designar apenas a compreensão intelectual, mas um compreender pela experiência. Como já dissemos, um arquétipo é um quadro dinâmico, uma parte da psique objetiva que só conseguimos entender corretamente quando vivenciada como uma coisa autônoma colocada fora de nós e à nossa frente. Ou seja, pessoal, em última análise, para eu poder compreender que um arquétipo ele está me influenciando, seja de forma instintiva, seja de forma, enfim, como um substituto da realidade que eu estou vivendo, eu preciso compreender ele pela minha experiência, ou seja, eu preciso colocar ele fora de mim, né, à minha frente, porque se eu me identificar com o estímulo que eu estou recebendo, que é um estímulo que a gente viu que o arquétipo ele pode se manifestar de forma como um instinto, como um dado anímico, jamais eu vou perceber que é um arquétipo que está me influenciando.
Por isso que ele fala, né, dessa questão de poder compreender pela experiência. Tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar na prática, a gente tem que encaixar isso na nossa experiência e não ficar apenas na questão intelectual. Então, aqui eu coloquei de forma mais didática, né? Ou seja, da elaboração consciente desses dados, que é os dados que estão relacionados com os contrários seriam o consciente, a parte consciente da personalidade, e a parte inconsciente. Dos dados dessas duas partes da personalidade surge a função transcendente. Além do mais, os arquétipos eles se comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas experiências. Que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição, reações de reações subjetivas, a gente já sabe, né? Ou seja, que ele atua ali como um dado anímico imediato. Os arquétipos não são apenas impregnações de experiências típicas incessantemente repetidas, mas também comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas experiências. Cada vez que um arquétipo aparece em sonho, na fantasia ou na vida, ele traz consigo uma influência específica ou uma força que lhe confere um efeito luminoso e fascinante ou que impele a ação. Pois psicologicamente a energia de um arquétipo não está à disposição do consciente. A energia do arquétipo só se transmite ao eu humano quando este é influenciado ou dominado por uma ação autônoma do arquétipo. Ou seja, aqui Jung explica que essa energia psicológica que um arquétipo possui, ele não está à disposição do eu consciente. A energia do arquétipo só é transmitida ao eu consciente, ou seja, ao complexo do eu, quando este é influenciado ou dominado por uma ação autônoma do arquétipo. De fato, podemos constatar psicologicamente que um arquétipo é capaz de dominar o eu e mesmo obrigá-lo a agir em seu sentido, ou seja, no sentido do arquétipo. O homem pode aparecer na forma do arquétipo e realizar atos correspondentes a ele. Pode, de certo modo, ocupar o lugar de Deus, razão porque não só é possível, mas natural que outros homens se dirijam a ele como se dirigissem a Deus. Esta possibilidade, sabidamente, é uma instituição na Igreja Católica, cuja eficiência psicológica não pode ser negada. Deste relacionamento surge uma comunidade de natureza arquetípica, que se distingue de todas as outras comunidades porque sua finalidade ou seu objetivo não é uma utilidade imanentemente humana, mas um símbolo transcendental, cuja natureza corresponde às características do arquétipo dominante. Ou seja, a gente pode ver isso claramente em relação à questão da Igreja Católica, né, onde o Papa ali ele representa como se fosse um arquétipo de Deus, né, por assim dizer, e as pessoas se dirigem a ele como se ele fosse Deus. E dessa forma é criado, né, deste relacionamento surge uma comunidade de natureza arquetípica e se distingue de todas as outras comunidades, porque sua finalidade ou seu objetivo não é uma utilidade imanentemente humana, mas um símbolo transcendental, cuja natureza corresponde às características do arquétipo dominante. No indivíduo, os arquétipos aparecem como manifestações involuntárias de processos inconscientes, cuja existência e sentido só pode ser inferido. Os arquétipos, eles sempre foram e são forças da vida anímica. Os arquétipos sempre foram e são forças da vida anímica que querem ser levados a sério e cuidam de valorizar-se da forma mais estranha. Sempre foram portadores de proteção e salvação, e sua violação tem como consequência os perigos da alma, tão conhecidos na psicologia dos primitivos.
Além disso, também são causas infalíveis de perturbações neuróticas ou até psicóticas, ao se comportarem exatamente da mesma forma que órgãos corporais ou sistemas de funções orgânicas negligenciadas ou maltratadas. Ou seja, pessoal, da mesma forma que eu negligencio um órgão meu, por exemplo, se eu negligenciar o meu fígado, o que vai acontecer com esse órgão? Ele vai reagir e da maneira pior possível, conforme eu for negligente com ele, né? O que eu causar com a minha negligência a ele. Da mesma forma, é um arquétipo. Se eu negligencio que existem essas pré-formações na minha psique humana, pelo fato de eu ter nascido humano, e que me condicionam a repetições de padrões de comportamento, a padrões instintivos, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? Esse órgão ele vai se manifestar da pior maneira possível. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento dele, eu não levei em consideração na minha existência humana. Conteúdos de natureza arquetípica são manifestações de processos do inconsciente coletivo. Não se referem a algo consciente agora ou no passado, mas a algo essencialmente inconsciente. Em última análise, portanto, é impossível indicar aquilo que se refere. Toda interpretação estaciona necessariamente no como se. O núcleo de significado último pode ser circunscrito, mas não descrito. Mesmo assim, a simples circunscrição já denota um progresso essencial no conhecimento da estrutura pré-consciente da psique, que já existia quando ainda não havia qualquer unidade pessoal, ou seja, quando não havia consciência, que no primitivo atual ainda não é uma posse garantida, nem havia qualquer vestígio de consciência. Podemos observar tal estado pré-consciente na primeira infância, e são justamente os sonhos dessa época que frequentemente trazem à luz conteúdos arquetípicos extremamente importantes. Um conteúdo arquetípico sempre se expressa, em primeiro lugar, metaforicamente. Se falar do sol e com ele identificar o leão, o rei, o tesouro de ouro guardado pelo dragão ou a força vital de saúde do homem, não se trata nem de um nem de outro, mas de um terceiro desconhecido que se expressa mais ou menos adequadamente através dessas metáforas. Ou seja, aqui ele está falando que o arquétipo em si não pode ser conhecido. O que é conhecido são essas metáforas, ou seja, que a gente vai ver que é como se fossem representações arquetípicas. Continuando, mais de um terceiro desconhecido que se expressa mais ou menos adequadamente através dessas metáforas, mas que para o intelecto é um perpétuo vexame, permanecendo desconhecido e não passível de uma formulação. Por essa razão, o intelecto científico sempre sucumbe de novo a tendências iluministas, na esperança de banir definitivamente o fantasma do inexplicável, ou seja, essa tentativa de explicar o arquétipo que é tão difícil. Não importa se esses esforços são chamados de evemerismo, apologética cristã, iluminismo no sentido estrito da palavra ou de positivismo, sempre haverá oculto por trás um mito em roupagem nova e desconcertante, que, segundo um modelo arcaico e venerável, lhe dava um cunho de conhecimento definitivo. Na realidade, nunca nos libertaremos legitimamente do fundamento arquetípico, a não ser que estejamos dispostos a pagar o preço de uma neurose, da mesma forma que não nos livraremos de nosso corpo e de seus órgãos sem cometer suicídio. Bom, nesse texto aqui existe muita informação e eu resolvi destrinchá-lo e representá-lo na forma de desenhos. Quando ele fala da seguinte maneira, em última análise, portanto, é impossível indicar aquilo que se refere.
Ou seja, aquilo aqui, aquelas metáforas que o arquétipo ele representa, né? Aquilo que a que elas se referem. Toda a interpretação estaciona necessariamente no como se. O núcleo de significado último pode ser circunscrito, mas não descrito. Então, imaginemos que o arquétipo, se a gente pudesse vê-lo, né, diretamente, imaginemos ou suponhamos que seja esse círculo aqui. Quando ele fala que, por exemplo, se falar do sol e com ele identificar o leão, o rei, o tesouro de ouro guardado pelo dragão, a força vital de saúde do homem, não se trata nem de um nem de outro, mas de um terceiro desconhecido. Ou seja, é como se essas metáforas elas ficassem ali rondando, né? Elas ficassem ali na superfície do arquétipo. O núcleo não tem como a gente saber, mas a gente só sente a questão do arquétipo por causa das metáforas, ou seja, desses elementos. Ou seja, quando ele fala, se a gente pegar e identificar o sol, o leão, o tesouro guardado pelo dragão, ou a saúde do homem, que é a força vital, né, a saúde, a energia vital dele, não está se falando nem de um nem de outro, mas de um terceiro. Esse terceiro seria o núcleo do arquétipo, porém esse núcleo não é consciente. No final dessa aula, eu vou falar um pouco sobre as variações do arquétipo da mãe. E aí a gente vai ver que a situação ela gira da mesma forma, ou seja, as variações do arquétipo da mãe são como que metáforas, são representações arquetípicas. Mas o núcleo desse arquétipo, ainda que a gente fala arquétipo da mãe, é uma coisa que não é consciente, ou que Jung vai falar mais tarde que na verdade é transcendente, né? Ou seja, transcende a consciência. Bom, e aqui eu trouxe um trecho do livro da Marie-Louise Bonfrance, onde ela diz o seguinte: a integração, ou seja, aqui falando sobre os arquétipos, tornando-se consciente é uma coisa muito relativa. Como disse Gage, ficou em nós um remanescente difícil de carregar. O mesmo é válido para um conteúdo arquetípico, o qual não pode ser inteiramente integrado. O significado do símbolo pode estar esgotado para o sentimento subjetivo de uma pessoa, mas esta não esgotou todo o seu significado. Por isso que o arquétipo ele tem várias variações, como se fossem metáforas, como se fossem representações arquetípicas, porque o arquétipo em si, o centro, o que é inconsciente ou transcendente, esse é inesgotável. Em momento algum devemos sucumbir à ilusão de que um arquétipo possa ser afinal explicado e com isso encerrar a questão. Até mesmo a melhor tentativa de explicação não passa de uma tradução mais ou menos bem-sucedida para outra linguagem metafórica. De fato, a linguagem nada mais é do que imagem. O arquétipo, e nunca deveríamos esquecer-nos disso, é um órgão anímico presente em cada um. Uma explicação inadequada significa uma atitude equivalente em relação a este órgão, através do qual este último pode ser lesado. O último que sofre, porém, é o mau intérprete. O arquétipo é, por assim dizer, uma presença eterna, e a questão é de saber se a consciência o percebe ou não. O arquétipo não provém de fatos físicos, mas descreve como a alma vivencia a realidade física. E aqui ela, ou seja, a alma, procede muitas vezes tão autocraticamente, chegando a negar a realidade tangível através de afirmações que colidem com esta última. Ou seja, o arquétipo, ele não provém de fatos físicos, mas ele descreve como a alma vivencia a realidade física. Por isso que a gente sente um conflito muito grande, porque a alma, a nossa parte da alma que é inconsciente, ela vive a realidade física totalmente diferente da parte consciente. Enquanto que a parte consciente vive de uma forma, a parte inconsciente nossa vive de uma forma totalmente diferente.
E é essa parte da alma inconsciente de onde provém os arquétipos. Então, aqui ele dá um exemplo, né, que às vezes essa parte, nessa nossa parte inconsciente da nossa alma, que é o inconsciente, ele até nega a realidade tangível de afirmações que colidem com a parte consciente. O exemplo é o arquétipo de Maia, né, a deusa Maia da Índia ancestral, que tem aí 3.200 anos antes de Cristo. Ela é a deusa que representa a ilusão em todas as suas manifestações. É considerada o princípio feminino no qual o mundo foi gerado. Ao mesmo tempo, constitui um termo filosófico que se refere ao conceito da ilusão que constitui a natureza do universo. Ou seja, aqui dá para a gente compreender a questão da como a diferença é tão grande, né? Que uma parte da minha alma considera, tem um arquétipo, né, que considera a minha realidade física como uma realidade ilusória. Por isso que é interessante compreender como é que essa outra parte da minha alma, da minha personalidade vive. Bom, aqui chegamos finalmente na diferença entre arquétipos e representações arquetípicas, mas eu acredito que já deu para a gente compreender o que é exatamente essa diferença. Bom, o arquétipo em si é um fator psicoide, e aqui eu preciso retornar àquele desenho que a gente viu em uma das aulas anteriores, onde eu expliquei onde o puro espírito e a pura matéria se encontram na psique. E até dei um exemplo, né, desse desenho em que existe essas zonas cinzentas chamadas de áreas psicoides. Então, o arquétipo, ele é um fator psicoide, ou seja, ele é um fator do puro espírito que passa aqui por essa zona cinzenta. Ele não é um fator, digamos assim, da psique, né? E sim, ele vem e encontra com a psique, por assim dizer. Então, Jung vai falar, o arquétipo em si é um fator psicoide que pertence, por assim dizer, à parte invisível e ultravioleta do espectro psíquico. E aqui, relembrando essa questão do espectro psíquico, foi que eu coloquei também a escala, né, representando aqui a ponta ultravioleta, que é o arquétipo, está nessa zona cinzenta, já entrando aqui na parte por espírito, né, por assim dizer. Então, o psicoide é um termo que se refere a algo que é semelhante à psique, mas não é completamente psíquico. E aí, continuando, em si, parece que o arquétipo não é capaz de atingir a consciência. Se ouso formular esta hipótese, é porque qualquer coisa de natureza arquetípica percebida pela consciência parece representar um conjunto de variações, ou seja, daquelas metáforas que a gente já tinha visto anteriormente, né? Sobre o mesmo tema fundamental. A verdadeira natureza do arquétipo é incapaz de tornar-se consciente, quer dizer, é transcendente, razão pela qual eu chamo de psicoide. E aqui do lado a gente tem a representação arquetípica. Não devemos confundir as representações arquetípicas que nos são transmitidas pelo inconsciente com o arquétipo em si. Essas representações são estruturas amplamente variadas que nos remetem para uma forma básica e representável que se caracteriza por certos elementos formais e determinados significados fundamentais, os quais, entretanto, só podem ser apreendidos de maneira aproximativa. Além disto, qualquer arquétipo torna-se consciente a partir do momento em que é representado, e por esta razão difere de maneira que não é possível determinar daquilo que deu origem a essa representação. Tudo o que é consciente faz parte do mundo dos fenômenos, o qual, como nos ensina a física moderna, não nos oferecem aquelas explicações que a realidade objetiva exige. Esta realidade reclama um modelo matemático que se baseia em fatores invisíveis e irrepresentáveis.
Bom, pessoal, eu acho que agora ficou um pouco mais claro que o arquétipo em si, ele é extrapsíquico. E pelo fato dele ser extrapsíquico, ele não pode ser conhecido. Quando ele é conhecido, é porque ele já entrou em contato com a psique. Quando ele entra em contato com a psique, a primeira camada que ele entra em contato é o inconsciente. E aí, no inconsciente, ele sofre uma espécie de diferenciação, né, por assim dizer, e quando o inconsciente transmite essa sensação, essa intuição, essa representação, né, que é o arquétipo, o inconsciente ele já vai representar essa força que ele recebeu, esse instinto, é na verdade esse estímulo, né, do arquétipo em si, que é extrapsíquico. Então, ficou claro que o inconsciente nos transmite são as representações do que ele recebe do arquétipo, ou seja, do que ele recebe do espírito, né, por assim dizer. Só é como se o arquétipo, quando ele entrasse em contato com a psique, ele entrasse ali no mundo dos fenômenos e por esse fato ocorrer, ele já difere daquilo que ele é, ou seja, da origem dele, que é uma origem que não é psíquica, né? Que é uma origem, o termo psicoide, enfim, ou melhor dizendo, e para mim é espiritual. Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem encher. Ele existe em si apenas potencialmente e, quando toma forma em alguma matéria, já não é mais o que era antes. O arquétipo ele persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. É praticamente impossível arrancar um arquétipo isolado do tecido vivo da alma em seu sentido. Mas apesar de seu entrelaçamento, os arquétipos constituem unidades que podem ser apreendidas intuitivamente. E aqui lembra de novo o que a gente falou nas aulas anteriores, que os arquétipos, ou seja, as formas a priori inatas de intuição, quais sejam os arquétipos da percepção e da apreensão que são determinantes, necessários e a priori de todos os processos psíquicos. E aqui, pessoal, eu tentei fazer de forma didática, em forma de desenho, né? Como seria mais ou menos essa questão dessa entrada do arquétipo com a psique, né? Desse contato com o arquétipo, do arquétipo com a psique, quando ele se torna consciente. E por essa razão ele difere de maneira que não é possível determinar daquilo que deu origem a essa representação. Então eu coloquei aqui uma luz entrando, né, como se fosse entrando na psique. O arquétipo aqui meio ainda sombrio, algo meio que a gente não sabe o que é, entrando em contato com a psique, primeiramente com o inconsciente. Depois o inconsciente vai e projeta esse arquétipo para fora da psique. Mostra mais ou menos que ocorre um fenômeno que difere, né, daquilo que deu origem, ou seja, ele entrou aqui em contato com a psique primeiramente, mas a gente não sabe de onde veio, né, ou a gente até sabe, né, que a gente tem uma hipótese de que esse arquétipo ele venha do puro espírito, então ele projeta, né, esse puro espírito, é como se essa área, né, digamos, essa parte do puro espírito, ela projetasse para o nosso inconsciente e o nosso inconsciente vai e projeta para o mundo da realidade física, ou seja, é como se fosse uma projeção de uma outra projeção. Pelo menos é assim que eu vejo de forma didática. E como é tão difícil falar dessas coisas abstratas. Jung tenta oferecer aí, aqui é a Marie-Louise von Franz falando sobre essa questão dos arquétipos, principalmente sobre esse termo psicoide, né? Jung tenta oferecer aí uma descrição daquilo a que gostaríamos de chamar de psique e compara com a escala cromática, o espectro com seus dois polos, o infravermelho, que está ligado à pura matéria, e o ultravioleta ligado ao puro espírito.
Diz ele que naturalmente seria possível afirmar que tudo é a psique, mas que ele prefere supor que existe um fenômeno como a matéria, a que não chamamos de psique, pois, ainda que lhe esteja relacionada, não sabemos completamente de que modo isso se dá, ou seja, essa relação da matéria com a psique, né? Isso proporcionaria aos físicos um tema para estudo que seria não psíquico. O outro conceito é o de espírito, que pode ser definido como aquele elemento que se apresenta na psique como uma manifestação de ordem e que poderia também parecer do mesmo modo na matéria. Sempre que temos um fenômeno de uma ordem significativa, pressupomos que é obra desse espírito. Não podemos provar que exista alguma coisa como espírito. Definimos-lo simplesmente por aquele elemento desconhecido que cria a ordem. Tanto a matéria quanto o espírito não podem ser observados nem descritos diretamente. Como se sabe, a matéria é idêntica à energia e ambas são um x para o físico, que pode descrever o comportamento da matéria, mas não pode definir o que ela é em si mesma. O mesmo acontece com o espírito, mas podemos observar na psique uma atividade que cria ordem e, portanto, pressupomos que algo é a fonte dessa atividade. Esse algo é o que chamamos de espírito. A matéria no ser humano seria então o corpo, e o aspecto espiritual do ser humano seria a soma dos arquétipos, porque os arquétipos, de acordo com o nosso ponto de vista, são aqueles elementos desconhecidos que se manifestam como criadores de ordem no domínio psíquico. A psicologia não pode esquivar-se da validade universal destes fatos, aqui é Jung falando, tanto menos quando a psique do observador já está incluída em qualquer formulação da realidade objetiva. Nem sua teoria pode ser formulada em termos matemáticos, visto que não possuímos uma escala para medir quantidades psíquicas. Temos de contar exclusivamente com qualidades ou com fenômenos perceptíveis, mas isto impossibilita a psicologia de fazer qualquer afirmação válida acerca dos estados inconscientes, nem há esperança de comprovar cientificamente algum dia a validade de qualquer afirmação relativa aos estados ou processos inconscientes. Seja o que for que dissermos a respeito da natureza dos arquétipos, eles não passarão de visualizações e concretizações que pertencem ao domínio da consciência. Mas não temos outra maneira de falar sobre os arquétipos senão esta. Ou seja, tudo que entra em contato com a consciência, ele vai ter, digamos assim, vai sofrer influência dessa consciência. Então, ele deixa de ser algo inconsciente, cuja natureza é desconhecida, e quando ele entra em contato com a consciência, ele é representado para essa consciência, esse fenômeno, né? Esse conteúdo inconsciente. Mas Jung fala que não existe outra maneira de perceber os arquétipos senão essa, ou seja, através dessas qualidades, desses fenômenos perceptíveis que é causado quando o arquétipo ele entra em contato com a psique, quando ele entra em contato com o consciente. Bom, pessoal, esse aqui seria o próximo slide, mas eu vou parar por aqui e a gente continua então na próxima aula. A gente ainda vai continuar falando um pouquinho mais sobre representações arquetípicas, né, e esclarecendo um pouco mais sobre isso, sobre arquétipos também, mas eu acredito que seja a última aula sobre esse assunto, especificamente falando sobre arquétipos. Então, pessoal, na próxima aula eu já pego direto a partir desse slide aqui sobre os arquétipos, né, sobre as representações arquetípicas. Bom, antes disso, eu gostaria de deixar os livros, né, que fizeram parte dessa aula e que farão parte também da próxima aula. Então é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.